Já percebeu isso? E nós não paramos de pensar? Nós não paramos de pensar. E é evidente que, até por força da minha função, o pensamento é bastante forte no sentido de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, né? A sua palavra. Porque existem várias formas de estarmos cumprindo, como vamos dizer assim, a nossa função de orador. Podemos falar quaisquer coisas, falar da nossa própria vida, falar da nossa própria experiência, falar do que achamos, do que pensamos, mas a preocupação é de estarmos falando a palavra de Deus. Por isso é que nós temos compartilhado e buscado compartilhar essa palavra maravilhosa, essa palavra santa, a fim de que nós, como é o meu alvo nesse ano de tomando posição e nesses tempos agora de meio de ano, pensar biblicamente. A gente precisa pensar biblicamente, porque muitas vezes nós não pensamos biblicamente. O ser humano, ele tem o privilégio dado por Deus de pensar logicamente, pensar na sua vida, pensar nos seus planos, pensar nos seus projetos, pensar na sua família. Tudo que ele faz, ele estabelece um direcionamento em termos de pensamento. Mas pensar biblicamente é a melhor forma de nós estarmos sendo eficazes na vida. É a melhor forma de nós estarmos sendo assertivos e nos conduzindo de maneira acertadamente na vida. Por quê? Porque a Bíblia é a perspectiva de Deus para o ser humano. Então, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós pensamos biblicamente, a probabilidade de nós acertarmos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas relações, é muito grande. É pensar conforme Deus pensa. Isso é o que precisamos. Veja que isso é até uma colocação lógica que eu fiz aqui. Se nós formos nos conduzir conforme os nossos pensamentos, nós vamos conseguir uma performance de vida. Agora, se nós formos nos conduzir na vida, pensando da perspectiva de Deus, você concorda que a probabilidade de nós estarmos melhorando a eficiência da nossa vida, a performance da nossa vida é maior? Então, sendo assim, é uma questão de inteligência, até nós estarmos pensando biblicamente. Então, vamos lá, vamos pensar biblicamente, porque eu quero me dar bem na vida. Eu não estou falando de me dar bem na vida na minha profissão, me dar bem na vida tendo uma boa aposentadoria, mas me dar bem na vida acertando na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos netos, na criação da nossa família, na boa condução da nossa vida e da nossa família nessa sociedade. Não é? Isso é bastante importante. E principalmente, curtindo o privilégio de sermos filhos de Deus, de termos recebido a salvação em Cristo. Enfim, são algumas coisas assim bem lógicas que eu acabei de dizer para você. Isso certamente você concorda, eu não vou nem perguntar para você se você concorda, porque são coisas lógicas. Quem é que não quer se conduzir bem e conduzir bem a sua família na vida? Só que não pensando muitas vezes como nós pensamos como seres humanos naturais, corruptos, pecadores, olhando da perspectiva de Deus. Isso não é muito fácil. Construir um pensamento bíblico é o nosso alvo, o nosso objetivo aí, porque só a revelação de Deus, por isso a Bíblia, só a revelação de Deus pode nos conduzir a esse pensar biblicamente de maneira adequada. Hoje eu gostaria de falar com você
sobre a nova condição em Cristo e a mudança de propósitos. Nós temos falado sobre a nova condição em Cristo domingo passado. Domingo retrasado, nós falamos da condição do ser humano sem Cristo. Domingo outro, não retrasado, né? O outro ainda. Domingo passado nós falamos sobre a nossa nova condição em Cristo, com as suas características. Um pedido de urgência aqui. Veículo Renault cinza 4209, 29. Tirar da frente da garagem. Não é o meu não, né? E mesmo porque o meu não é 4209. Mas vamos lá. Retomando aqui. Essa nova condição em Cristo, ela deve promover uma mudança de propósitos. A nova condição em Cristo implica em mudança de propósitos. Por quê? Porque nós vimos aí uma série de benefícios domingo passado sobre aqueles que estão sob essa nova condição em Cristo. Benefícios, bônus, coisas boas, coisas importantes aí. Só que nós recebemos tanto de Deus em termos desses bônus importantes, que não vai significar nada se não mudarmos o nosso propósito. Nós precisamos viver uma vida de novos propósitos. Indo devagar aqui. Porque geralmente quando o alimento é um pouco mais difícil de engolir, a gente precisa deglutir um pouquinho mais, né? Mastigar um pouquinho mais, porque senão vai doer. A gente não vai conseguir engolir. Novos propósitos. Não é fácil mudar os propósitos da nossa vida. Mas é a conclusão e é o desdobramento mais natural de uma nova condição em Cristo. Recapitulando um pouquinho, olha só, a condição humana na sua posição natural é o de estar afastado de Deus completamente. Nós vimos que estávamos irremediavelmente perdidos, vários textos aí, Romanos 3:23, Efésios capítulo 2, versículo 1, espiritualmente mortos em nossos pecados, cegados pelo Deus desse século, incapacitados de entender as coisas de Deus, de agradar a Deus e de viver uma vida significantemente frutífera, da perspectiva espiritual e da perspectiva física e da perspectiva emocional também. E essa condição natural, ela é mudada pela justiça de Deus e pelo amor de Deus. A justiça de Deus foi efetuada e efetivada ali na cruz. Gente, isso é o âmago do cristianismo, é o ponto principal do cristianismo. Não existe cristianismo sem entender que a condição natural do homem só foi mudada pela justiça de Deus exercida ali na cruz. Ou seja, o pecado precisava ter a sua punição. Nós não teríamos condições de sofrer, seja lá que punição for, para justiçar o nosso pecado. Houve a necessidade do próprio Deus tornar-se homem, se apresentar na cruz, para ser a nossa justiça ali na cruz. Então isso mudou completamente o estado do homem e o amor de Deus, não é? A justiça de Deus e o amor de Deus. As duas coisas existem juntas. Não tem esse negócio, Deus não vai fazer isso porque Ele é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. Todos nós já ouvimos essa justificativa antes. O que precisa ser justiçado, vai ser justiçado. O que precisa ser pago, vai ser pago. E quando não pode ser pago, como é o nosso caso, Jesus veio e pagou por nós na cruz. Então, nós só conseguimos restabelecer a nossa relação com Ele
por causa da justiça efetuada e efetivada na cruz, na pessoa de Jesus e o seu amor. Porque se Deus não tivesse se colocado ali na cruz, nós nunca poderíamos estar livres da ira de Deus, estaríamos ainda debaixo da ira de Deus. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito importante nós estarmos recobrando tudo isso, porque a nossa mente, ela esquece muita coisa. E essa é uma das coisas que a nossa mente muitas vezes esquece, impedindo que nós mudemos propósitos, e continuamos com os nossos propósitos. Vem ano, vem ano, e os propósitos nossos continuam os mesmos, não mudam em relação a Deus. Mudança de propósitos. A nossa condição de ser humano em Cristo, ela nos levou a desfrutar privilégios. Somos nova criação agora, começando a ser semelhantes a Cristo. Como nova criação, somos participantes da natureza divina. Como nova criação, somos tidos como cidadãos dos céus. Como nova criação, temos uma nova vida em contraste com a antiga. Como nova criação, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Cada uma dessas afirmativas são respaldadas pela palavra bendita, pela palavra santa. Como nova criação, passamos a ser povo de Deus, nação santa, povo adquirido. Então, um dos aspectos mais importantes dessa mudança de propósito, porque precisamos mudar propósitos, amém? Precisamos mudar de propósitos, amém? Amém, todos nós concordamos. Eu sei que muitos forçadamente, mas concordamos. Precisamos mudar de propósito, não tem como, é uma questão lógica. Diante de tudo que já foi conquistado na cruz por nós, de tudo que somos, só mudando de propósito, eu não posso continuar com a minha vidinha. E um dos aspectos mais importantes dessa mudança de propósitos, agora vem a outra frase-chave. Mudança de propósitos, ok, todo mundo guardou, todo mundo fixou na mente. Qual é o primeiro, vamos dizer assim, uma primeira ênfase, é geral, é verdade, de mudança de propósito. Se antes eu agradava e vivia para agradar a mim mesmo, agora eu preciso viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Uma primeira, já tem muitas justificativas, mas tem um texto ali em Efésios, no capítulo 1, depois eu quero pedir que você abra no Salmo 147, tá bom? Mas lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, na nova tradução na linguagem de hoje, que tem uma linguagem assim, bem usual mesmo, para os nossos tempos, ele diz assim: se Deus demonstrou o seu prazer e a sua vontade em nos tornando seus filhos, qual seria então um propósito maior que esse de nós em relação ao Deus Todo-Poderoso? Agradá-lo, viver para agradá-lo. Então essa deve ser a nossa ênfase principal de mudança de propósitos. Quando nós olhamos aí o Salmo 147, Salmo 147, vejam lá, versículo 10 e 11, ele diz assim: o seu prazer, ele está falando do prazer de Deus, né? O seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Deus se agrada disso. E se nós estivermos nos conduzindo na nossa vida com um propósito diferente deste, nós estamos arriscados a pensar que Deus não está se agradando de nós. O que o Senhor quer é que nós trabalhemos na nossa vida
no pensamento, no sentimento, nas ações, no objetivo de agradá-lo, porque é isso que Deus quer. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Você percebe como é esse clima de dependência? Na quarta-feira passada, nós falamos bastante, trabalhamos bastante aí, o Salmo 96, que eu vou pedir que você abra ali também. São textos que vão se ligando uns aos outros, para que a gente possa ir entendendo o que vai significando determinadas frases, determinadas palavras, não é? O Salmo 96 é um convite a estar cada vez mais adorando ao nosso Deus. Não é como se, mas é como se o autor estivesse dizendo assim: olha, felicidade e alegria não existe em outro lugar a não ser aqui. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor, cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, cantem as suas maravilhas, grande é o Senhor, digno de muito louvor, Ele é mais temível do que todos os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é forte e glorioso, deem ao Senhor a glória que o seu nome merece, tragam ofertas e entrem em seus pátios, adorem o Senhor em todo o seu esplendor, toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações, o Senhor reina, Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra, deem louvor o mar e tudo o que nele há, os campos e suas colheitas, gritem de alegria, as árvores do bosque exultem, diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e as nações com sua verdade, e muitos outros textos das Escrituras vão nessa direção, e eu quis ler de maneira muito enfática, para que a gente perceba que não existe coisa mais importante na nossa vida, não existe propósito maior do que nós estarmos olhando a Deus com essa fixidez, com esse objetivo. Dá para perceber que o Senhor quer é monopolizar a nossa atenção, essa palavra monopolizar no bom sentido. Ele quer atrair para si as nossas atenções. Ele quer dizer assim: olha, você é completo olhando para mim. Só. Não adianta você ter milhares de propósitos e gastar todo o seu tempo, gastar toda a sua vida, gastar todas as suas energias com os seus próprios propósitos, porque você vai esmurrar o ar. Então, essa ideia de viver para agradar a Deus como único propósito daquele que tem já uma nova condição em Cristo, desfrutando de tantos benefícios, de tantos privilégios, não nos cabe outra coisa. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Percebe qual é a ênfase aí? Qual é a ênfase da nossa vida? O que é o mais importante na nossa vida? Sofremos muitas vezes, temos tantos problemas emocionais muitas vezes, porque nós não entendemos que precisamos mudar de propósito. Se o Senhor não edificar a nossa casa, nós vamos trabalhar em vão. Gente, não adianta você trancar a sua casa, muito bem trancadinha, não adianta você ter o sistema mais perfeito de monitoração. A maldade, ela é tão forte que se quiserem roubar sua casa, eles vão roubar sua casa. Não tem jeito, não tem jeito. Isso não significa que você vai deixar a chave pelo lado de fora.
É evidente que não. Mas se o Senhor não estiver edificando, se o Senhor não estiver guardando, nada vai ser vão, nada vai ter sentido. Será tudo em vão. Então, uma base importante que a gente precisa trabalhar nessa mudança de propósito, de viver para agradar a Deus. E aí, quem sabe, assim como nós temos feito, para essa próxima semana, quem sabe seja um primeiro item a colocar aqui no seu motivo de oração: Senhor, me ensina a viver para te agradar. Me ensina a viver para te agradar. Grave um texto, Salmo 37, 4. Gravaram aí? Chuparam aí na mente? Anote no papel se você tiver dificuldade. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, essa visualização dos propósitos de Deus, esse agradar a Deus, Ele vai inclinar o nosso coração, à satisfação de propósitos segundo a sua vontade. É isso que significa: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque no momento em que eu me agrado do Senhor, Ele vai conduzir os meus pensamentos a fazer pedidos coerentes. Ai, pastor, eu estou pedindo tanto a Deus que me dê condições de comprar uma casa na praia, a casa dos meus sonhos. Aí você compra essa casa na praia e nunca mais vai para a igreja, porque com a casa dos seus sonhos na praia, é o que geralmente acontece. Mas aquilo que o Senhor vai colocar no seu... Esse foi o exemplo que eu dei, tá bom? Mas os sonhos que Deus colocar no seu coração e na sua mente, é o que realmente vai satisfazer o teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, esse temor do Senhor, que é mostrado aqui nesse Salmo 147, versículo 11, não é? Versículo 10 e 11, voltando lá, deixa eu voltar lá nesse texto. Esse texto é lindo demais da conta. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. E o temor de Deus, ele pode ser, existe uma série agora de considerações sobre esse temor de Deus, não é? Que é um caminho para agradá-lo. Buscar comunhão constante com Deus. Nós vemos 3 textos nas Escrituras, somente 3 textos nas Escrituras, onde a expressão vontade de Deus é colocada. 3 textos. Um deles é o de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18. Que fala sobre nós buscarmos uma comunhão constante com Deus. Então, se você abrir ali, 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, ele vai dizer para nós assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, essa comunhão constante com Deus, tão demonstrada nesse texto aí do versículo 16 ao versículo 18. Há outro texto que fala sobre essa vontade de Deus, está ali em Tessalonicenses mesmo, no capítulo 4, versículo de 1 a 4, quando eles finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus. Olha só que
Maravilha. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual e daí para frente. Então, esse é uma outra maneira, né, e mostrando esses dois textos, por enquanto, que falam sobre a vontade de Deus, que tem a ver com santificação. Uma é a busca constante. Orem sem cessar, estejam alegres em todas as situações, busquem santificação ali em Tessalonicenses, no capítulo 4, e buscar ser submissos à autoridade. É um outro texto que também fala sobre a vontade de Deus ali em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13 a 17, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17, 13 a 17, capítulo 2 de 1 Pedro. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e no entanto são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. Então, são algumas das formas de exercitar e de exercer esse temor que o Senhor quer de nós, que o Senhor deseja de nós, que agrada o coração. Então, gente, é manual de bom viver ou não? Sim ou não? Não tem dúvida. Fazendo um link com o início aqui de estar pregando e compartilhando a palavra de Deus, é isso que vai fazer com que a nossa vida ganhe um propósito novo, mudança de propósitos. Já sabemos onde estávamos, sabendo onde estamos, agora precisamos, sem dúvida nenhuma, saber com mais detalhes o que fazermos. Nós vamos ver domingo que vem algumas coisas sobre discipulado e algumas perguntas importantes sobre discipulado. Por quê? Porque a vida discipular é uma vida que nos conduz à perfeição. A vida discipular, ou seja, de viver em discipulado uns para com os outros, nós para com Deus, é o que vai ser o elemento principal que vai qualificar a nossa vida. Uma outra base importante aí do temor do Senhor é que nós devemos buscar incessantemente em conhecê-lo. Você concorda? Se nós queremos agradar alguém, nós precisamos conhecer esse alguém? Sim ou não? Quanto mais nós conhecemos esse alguém, mais nós temos condições de agradá-lo. Então, quando nós buscamos conhecer a Deus, incessantemente, com propósito, com disciplina, com determinação, nós vamos ter mais condições de agradá-lo. Então, uma coisa está linkada na outra, uma coisa está vinculada com a outra. Nós temos um texto em Oséias. Oséias é o primeiro livro daqueles 12 profetas menores. Ele está depois de Daniel, tá bom? Abram lá. Oséias, no capítulo 6. Depois de Daniel, vem o primeiro livro de Oséias. Ainda bem que eu não pedi Abacuque para você. Oséias capítulo 6,
Oséias capítulo 6. A partir do versículo 1 até o versículo 3, Oséias capítulo 6, ele é chamado um profeta menor, não é porque ele era menor de tamanho, ou menor de importância, absolutamente, mas porque ele exerceu o seu ministério profético num tempo menor e numa área limitada, numa região limitada. Ele diz assim: venham, olhem só o apelo de Deus através de Oséias, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos despedaçou por causa da sua justiça, transgrediram, pagaram um preço, Deus é justo. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar, aplicou justiça, mas é um Deus de amor também. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Busquemos conhecê-lo. Algumas outras versões diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, a própria palavra, não quero dar os desdobramentos disso, porque o que Deus requeria do povo era que, povo, vivam menos em função dos seus propósitos e mais em função dos meus propósitos. Porque viver em função dos teus propósitos vai fazer com que vocês se afastem de mim. E quando vocês se afastam de mim, vocês pecam, vocês transgridem, aliás, pelo próprio afastamento. E pelos desdobramentos desse afastamento. E aí eu vou punir vocês. Como Deus sabia que o povo, olha só, aquele povo não era diferente do povo hoje. Aquele povo, ele vivia numa condição assim, ele adorava a Deus agora, de repente ele deixava de adorar. Ele mostrava-se tão perto de Deus, de repente ele deixava de adorar a Deus. Então, tanto é que ele fala assim no versículo 4, ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como neblina da manhã, e desaparece como orvalho da luz do sol, assim como o seu amor vem, o seu amor vai. Percebe isso? Muitas vezes nós caminhamos temporariamente, lentamente, temporariamente, demonstrando amor a Deus, mas da mesma maneira como nós fomos, nós voltamos. Deus reclamava desse povo nessa época. Nós somos assim, nós vivemos os nossos propósitos, queremos viver os propósitos de Deus, mas tanta coisa apelam para as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que nós deixamos de buscar ao Senhor. Por isso é que nós precisamos estar atentos, porque pode ser que eu esteja falando alguma coisa assim, simples de fazer. Não é simples de fazer. Não é simples de fazer porque a nossa natureza é outra. Mas o Senhor já está mudando a nossa natureza aos poucos. Nós já estamos sendo moldados à semelhança de Cristo. Nós não somos pedra bruta totalmente, como homem natural. Percebe? Nós vimos que nós estamos sendo moldados gradativamente à semelhança de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, nós não somos pedra bruta totalmente. Então, estamos sendo moldados, nós estamos sendo educados. É isso que nós estamos fazendo agora. Sabendo quem éramos, sabendo quem somos, sabendo que pelo fato de sermos o que somos, precisamos ter uma mudança de propósitos, precisamos forçar a barra para mudar esse propósito, e uma mudança de propósito é estar procurando agradar a Deus, e agradar a Deus significa desagradar a nós mesmos, percebe? Você percebe a dificuldade?
Quando naturalmente nós temos o quê? Uma facilidade de agradar a nós mesmos. Então, tudo isto alinhavado mostra para nós que nós precisamos estar atentos, buscar através da disciplina. Os pensamentos humanos vão numa direção contrária. A nova condição em Cristo implica em mudança de propósitos. Isso a gente precisa fazer, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. E esse apelo mostrado aqui de Deus através de Oséias, mostra para nós isso. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Nós buscamos conhecê-lo, não tirando férias da oração. Aí eu estou pegando o texto aqui nós buscamos conhecê-lo, não tirando férias da missão. Nós fazemos isso não tirando férias da Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus, buscando, oração, missão. Nós somos de Cristo, falamos de Cristo, ensinamos Cristo, vivemos em unidade como igreja, não tirando férias da igreja. Então, são algumas das coisas aí. E buscando não ter essa mente dividida como geralmente nós temos. O que Deus fala aqui em Oséias é que, olha, vocês têm a mente dividida demais. O amor de vocês dissipa, como neblina da manhã. Estamos com a mente firme em Deus agora, de repente ela está completamente firme em outras coisas, nos nossos próprios propósitos. Ah, Senhor, como eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, gente. Nós precisamos de Deus, intensamente. Diante de tantas neuras que a gente tem na vida, alguns vão dizer, pastor, isso é outra neura, mas eu prefiro essa. Eu preciso conhecer a Deus, porque quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu acerto nas minhas considerações, eu acerto nas minhas decisões. Eu quero concluir com um texto que está em Efésios, no capítulo 5, no versículo 10. Eu quero concluir com esse texto de Efésios, no capítulo 5, versículo 10. Que, como a maioria de nós não tem a nova tradução na linguagem de hoje, eu vou ler nos dois, na nova tradução na linguagem de hoje e na que eu tenho aqui. A que eu tenho aqui, capítulo 5 de Efésios, no versículo 10, ele diz o seguinte: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Texto neotestamentário. Você vê, tanto faz se nós olhamos os Salmos, Salmo 147, tanto faz se olhamos um texto profético, Oséias capítulo 6, tanto faz se estamos trabalhando, não importa, a palavra de Deus é muito incisiva nesse sentido. Buscar conhecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Busquem descobrir, procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus na nova tradução da linguagem de hoje. E quase igual aqui a da nova versão transformadora. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E com isso nós estaremos mudando de propósitos. Já que nós temos uma nova condição em Cristo e vivemos os benefícios dessa nova condição em Cristo Jesus. Eu continuo dependendo de Deus, no sentido dele me ajudar nessa tarefa. Ele está disposto a nos ajudar. O que você acha?
Você acha que Deus está disposto a te ajudar nessa tarefa de buscar agradá-lo? Por que que muitas vezes isso não acontece? O problema está aqui, ó. Senhor, abra minha mente, me faça enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas. O Espírito Santo habita dentro de nós, né? Ele nos convence de tudo, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele nos faz entender o que é certo e o que é errado, Ele nos faz entender o que nós devemos fazer. Mas a nossa oração continua. Senhor, me ajude nisso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos a tua ajuda nessa tarefa de mudança de propósitos, já que te agradecemos muito pelo fato de nós termos uma nova condição contigo na pessoa de Jesus. Precisamos mudar de propósito. Senhor, eu quero viver mais para agradar o Senhor e menos para agradar a mim mesmo. O Senhor sabe das nossas dificuldades em estar fazendo isso. Por isso, nós queremos te pedir, nos ajude, ó Deus, que a ação do teu Espírito seja plena e forte na direção de que nós possamos realmente fazer com que isso aconteça. Queremos te agradar, queremos viver para te agradar. Nós te pedimos isso, como tomada de posição neste ano de 2023, quando procuramos pensar biblicamente, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé, que nós vamos orar.